Nós estamos chegando ao último sermão da nossa série Enraizados pela Oração. E o que a gente aprendeu até aqui primeiramente foi entrar na presença de Deus. O Pai Nosso, esse é um convite para a gente entrar e falar com o nosso Pai que nos ama e tem o melhor para as nossas vidas. Depois, no segundo, foi sobre alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque ele diz assim: seja feita a tua vontade, não a minha, quando o nosso coração está alinhado com o dele. E o terceiro sermão, que foi da semana passada, foi de depender totalmente da graça, de nos encontrarmos firmes, de pé, diante de Jesus, e através de uma vida enraizada na dependência, na oração, com ele cada dia, na intimidade. E hoje, então, ele quer selar tudo isso para nós, e eu espero que você tenha. Eu vou até pedir para você, se você teve orações respondidas nesse período, manda para mim. Diz: pastor, Deus respondeu. Se você não pode dizer, de repente, uma coisa muito particular, então está tudo bem, né? Mas diz: pastor, eu tinha uma situação que era impossível e Deus agiu, e eu agradeço a Deus. Então fale, porque eu também tenho, né? Então conte. Mas acima disso, eu espero que isso tudo que nós vimos nesse mês, não seja o fim, mas seja o começo de uma vida enraizada em oração. Amém? E você entenda que é isso que Deus espera de mim, de você, de andar na intimidade dEle, de viver na intimidade e experimentar o melhor que Ele tem para nós. Eu convidei o Guilherme hoje, e eu tenho ouvido, ele não sabe disso, mas eu tenho ouvido que quando fala de ter tempo com Deus, de estar com Ele, algumas pessoas estavam dizendo: é difícil demais. Ele disse: para mim não é. Então eu ouvi sobre isso. E ele tem um desejo e sede pela palavra de Deus, e é tão bom ver. Então vocês já viram vários falando aqui, né? A Sofia, minha neta, Felipinho, depois o garotão aqui ontem, domingo passado, né? Que está na câmera, que beleza, né? O Zeque, e agora hoje você. E aí eu pergunto também: você tem alguma coisa que chamou a sua atenção? Não é que os cabras são bons e corajosos e vão dizer também? Vamos falar, a leitura está aí. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. E lembre, Deus está presente aqui, amém, irmãos? Todo o nosso ser, lembra? É muito possível que o tempo passe e a gente vai deixando tudo normal na nossa vida. Casamento fica na rotina, vida financeira, relacionamentos, e a gente vai deixando, e de repente você vem aqui na igreja: porque te aberto, você nem parou para pensar o que é que você está cantando. Você está na presença de Deus, amém? Então diz assim: obrigado pela tua presença neste lugar, Pai, na minha vida. E agora é a palavra de Deus. Palavra de Deus para os nossos corações, e a nossa garotada crescendo e também tendo esses primeiros momentos na presença de Deus para dizer: é seu lugar, é sua casa, a palavra de Deus é a sua palavra, né? Então vamos à leitura, vamos lá. Lucas 18, do 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Né? Amém. Eu pedi para ele: fala, né? Escreve para mim o que mais marcou o seu coração. Falou: escrevi, é muito? Não, não é muito não. Então pode ler para a gente o que marcou o seu coração. Pode sentar, irmãos. Bom, esse texto ele traz uma parábola onde Jesus nos ensina a sempre orar e não desanimar, sempre permanecer na oração. E a parábola descreve um juiz que ele é tido como alguém não temente a Deus e não se importa com os homens, ou seja, alguém sem compaixão e um juiz injusto. E uma viúva, que naquela época era alguém muito... ela é invisível à sociedade, ninguém ligava para ela praticamente. E ela pede continuamente ao juiz para que ele lhe faça justiça. E o juiz,
depois de ela repetir tantas vezes, o juiz acaba aceitando o pedido dela. Então, isso é como se fosse você orando para Deus todos os dias, porque Ele não ouviria a sua oração, porque Ele não realizaria seus desejos. Então, é isso, porque Deus não te ouviria. E também no versículo 8, que ele diz: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Será sempre no tempo dele, Ele não tem pressa, Ele sempre sabe o tempo certo das coisas. E, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, a gente sempre precisa ter fé, a gente sempre precisa permanecer firme e sempre orar e pedir a Deus para nos dar firmeza e fé. Eita, eu não vou pregar mais não, já parei. Especial demais, não é, irmãos? Aí a gente está aí procurando as pessoas, e as pessoas estão crescendo no amor de Deus, a nossa garotada crescendo, aprendendo. E eu disse, nós temos um projeto chamado Projeto Pense Laranja, envolvido com as crianças, com adolescentes, querendo levá-los a uma profundidade com Deus. Então, fica aí o desafio para você, pai, mãe, né, trazer os seus filhos. A gente está mudando lá embaixo o espaço, né? E eles, entre eles, estão nessa maneira de trabalhar agora, eles mesmos estão aprendendo a ministrar, a ler a palavra, a entender. Fiquei olhando aqui a facilidade que ele teve de olhar a Bíblia, de ver onde estava, de entender. Amém por isso? Deus é maravilhoso, certo? Estamos preparando a nossa próxima geração, né? Agora Jesus, irmãos, Jesus não conta essa parábola simplesmente por contar, para entreter o grupo, mas a palavra, Jesus já deixa no início, você vai entender um pouco mais, ele tem o objetivo de formar algo na vida dos discípulos. Ele está dizendo, eu quero moldar o fato de vocês aprenderem a orarem sempre, a orar sempre e não desanimar. É por isso que Jesus está contando essa parábola. E essa parábola é para mim, é para você, é para cada um de nós, nos nossos dias, olharmos para isso e aprendemos. Eu queria que você falasse comigo, então a gente vai rapidamente nos pontos, mas vamos falar. Não é sobre orar quando dá, é sobre viver enraizado em oração. Quando Jesus está falando, ele está falando sobre isso. O versículo ele diz, então, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus está deixando claro o propósito, é isso que ele quer para nós. E ele usa o exemplo de um juiz mau, de um juiz injusto, de um juiz indiferente, um juiz que só respondeu porque ele foi importunado. Esse é o texto. E a lógica de Jesus é simples nisso. Ele diz assim, como o Guilherme disse, se até um juiz que é mau responde, Jesus está chamando a atenção, imagina um pai amoroso, o que ele vai fazer. Por isso Jesus então está com isso, chamando a gente, olha, eu quero que vocês tenham uma vida de oração contínua. Não pode ser uma oração ocasional, não pode só ser uma oração emocional. De repente você está num momento, num lugar, tudo levou e você está emocionado, ou só quando sobra tempo, ou também quando preciso, eu corro para Deus, nossa, agora eu preciso da intervenção de Deus. Ô gente, orem por mim, e aqui agora eu estou numa campanha de oração, e ouço constante isso, de jejum, eu sei que Deus vai mudar, e a oração não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Ele está falando de uma vida que é enraizada, e de uma oração enraizada, que é constante, que é sustentada no caráter de Deus. Por isso que ele está falando do juiz mau. Então quem vive assim, não desanima, porque ele sabe quem está ouvindo. É o meu Deus, é o meu Pai que me ouve. Amém? Então não é orar sobre quando dá, mas é viver uma vida de oração. Agora a vida de oração também só faz sentido quando nós entendemos o caráter de quem está nos ouvindo. Aí ele está falando de duas pessoas. Por isso Jesus coloca lado a lado o pior juiz possível e o melhor pai possível. Fale comigo, vamos juntos lá. Não é sobre o mau juiz, é sobre o caráter de Deus. Eu não sei qual é a sensação quando você lê, ou quando você lê o texto, se você presta atenção. Mas eu tenho essa sensação de que muitas vezes, o que Jesus, quando ele está falando de um juiz mau, fica na minha mente assim, eu preciso insistir, eu preciso persistir, eu preciso falar de novo, e de novo, e de novo, até que Deus perca a paciência e fala, vou atender, ele não para de me encher, então eu vou atender. Mas o que Jesus está dizendo é exatamente ao contrário disto. Jesus usa o pior juiz para revelar que ele é um pai melhor, um pai
maravilhoso. Ele não está dizendo que ele é como o juiz. Se você fica com essa sensação ao ler, ele está dizendo, eu sou totalmente diferente, o oposto disso. Então o juiz da parábola, ele não se importava com as pessoas. Ele ignorava a dor daquela pessoa, por isso cada vez que ela foi lá. Ele desprezava cada súplica, cada vez que ele falou, possivelmente fala que eu não estou, fala que eu não posso agora, sabe aquelas coisas. E ele via a injustiça, mas isso não mexeu com ele, não tocou no seu coração. Ele não tinha compaixão, ele sabia que ali estava uma mulher fraca, incapaz, que não podia fazer nada, mas ele não se importou com o que ela passava por ser injusto. Então ele está falando de quem? De uma pessoa que é fria, de uma pessoa que é indiferente, de uma pessoa que é injusta. Então ele diz em contraste, se até um juiz assim responde, imagina o pai de vocês. Tudo que Jesus, ou melhor, tudo que o juiz não era, Deus é. Tudo que o juiz ignorava, a palavra de Deus diz que Deus vê. Tudo que o juiz desprezava, Deus valoriza. Tudo que o juiz não fazia, Deus faz com alegria. Jesus está dizendo que ele está diante de Deus, à direita de Deus, no trono da graça, e o véu foi rasgado, esperando você e eu para entrarmos a qualquer momento na presença dele, não importa como. O próprio Espírito Santo dado a você e a mim, é exatamente essa possibilidade da gente estar o tempo todo falando com Deus. Então, ao contrário de Deus ser alguém, puxa, você veio aqui agora, você não sabe que o mundo está cheio, você não sabe que tem gente com mais problema do que você, por que você fica reclamando da vida? Não, Deus não está dizendo isso. O que Ele está dizendo é que Ele se alegra, que Ele se importa, que Ele é defensor dos fracos, Ele não ignora a dor, cada lágrima nossa que vai ser derramada. E gente, quem é que não derrama lágrima, né? Estávamos pensando que a Juliana estava chorando de longe, e eu queria agradecer o Ministério de Intercessão, porque o menino do Álvaro, a maioria não sabe, ele, o menorzinho, ficou 9 dias hospitalizado, boa parte na UTI, novinho daquele jeito, com uma pneumonia, com uma bactéria que eles não encontravam, e o tratamento assim, ele só foi, e ele não achou, ele orou demais, ele está na UTI, botou aparelhos. Então as pessoas que sofrem as suas dores, que você muitas vezes não sabe, então quando a Juliana estava falando aqui, era disso, que muitos não conhecem. Eu louvo a Deus pelo ministério que chora junto, que ora, e Jesus está dizendo, eu intercedo, eu sei. Então Jesus estava com a gente nessa oração, e o juiz só respondeu para se livrar da viúva, mas Deus responde porque Ele ama, porque você é filho, porque Ele se importa com você e quer o melhor para a sua vida, amém? Então a parábola não está falando, e você não veja sobre isso, que está falando de um juiz que é difícil, mas de um pai que é fácil de você aproximar, e fala, pode vir para o trono da graça, eu vou te receber com alegria. Não é maravilhoso saber disso? A qualquer momento, a qualquer hora, na sua dor, no seu sofrimento. Agora, se Deus é pai, então a oração, veja o que é no terceiro ponto, fale comigo também, não é sobre contagem de palavras, é sobre relacionamento. O versículo 7 está dizendo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu disse, parece que é essa a ideia, mas ele não está falando isso. É nisso que as pessoas se perdem, por isso que existem rezas repetitivas, longas orações mecânicas. Eu até algumas vezes, quando eu vou falar com algumas pessoas, vamos orar, alguns têm dificuldade de orar, porque eles dizem assim, não, eu não sei orar assim. E quando fala não sei orar assim, a pessoa está pensando, imagina, você viu como é que ele ora, como é que ele fala, e Deus não está esperando isso, como você não espera isso da sua criança. Você não está esperando que seu filhinho venha filosofar, você está esperando só que ele seja sincero e se derrame. Também outras pessoas que estão pensando que é um esforço religioso, eu tenho que fazer de tudo, como vimos na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo, não é assim, não é por vocês repetirem demais, não é por falarem bonito que eu aceito vocês. Quando está dizendo dia e noite, a expressão judaica é para dizer constância relacional. É como se dissesse assim, os que vivem conectados comigo, dia e noite. Essa é a ideia. Eu vivo uma vida conectada com Deus. E uma vida conectada com Deus é onde você estiver, não importa. Essa é a diferença. Então, ele está dizendo, os que vivem conectados comigo, são esses que eu respondo. E o Salmo 1:2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e medita
nela dia e noite. Quem é que fica 24 horas fazendo assim para agradar a Deus? Algum de vocês consegue ficar 24 horas assim, meditando? Então, o que ele está dizendo assim, você tem uma relação comigo tão íntima, constantemente, e nenhum passo na sua vida você dá sem falar comigo, sem depender de mim, sem o seu coração estar quebrantado e humilhado para mim, né? Então, oração constante, irmãos, para a gente entender aqui, ela não nasce de um cansaço religioso, espiritual. Deus não está pedindo isso. Tem gente que não consegue ajoelhar, tem gente que não pode ficar tanto tempo em oração. O que é que Deus está esperando da gente mesmo? Tem gente que não pode vir de madrugada, não pode subir uma montanha. Onde está Deus? O que Deus quer da gente? Ele quer é conexão, não é o seu cansaço. Cansaço não vai convencer Deus, mas o seu coração ligado ao dele, você pode pedir o que quiser e ele dizer, eu vou fazer. Amém, irmãos? Quem sabe você está pensando assim, se eu orar mais, se eu buscar mais, se eu jejuar mais, se eu dizimar mais, se eu trabalhar mais, tudo isso eu quero fazer mais sempre, em tudo, nenhum problema. Mas eu não faço tudo isso para agradar a Deus. Deus se agrada de mim e eu faço todas essas coisas porque eu amo, porque eu quero fazer para Ele, não porque eu quero convencer Ele. Eu não quero ver se Deus olha mais para mim porque eu fiz, entende? Mas eu já sou amado por Ele de um jeito, e aí eu faço porque eu sou amado, eu quero retribuir esse amor. E depois então de revelar o caráter do Pai, Jesus nos mostra a condição da viúva, que a gente vai ver um pouquinho. É alguém sem força, é uma mulher sem recursos, é uma mulher sem influência, e é justamente aí que nós entendemos o que Jesus quer ensinar aqui. Vamos falar comigo aí, juntos, vamos lá? Não é sobre vencer pela força, é sobre depender do Deus que responde. O versículo 3 diz assim, e havia naquela cidade uma viúva, e se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Deixa-me ver com você algumas coisas tão sérias de uma mulher viúva naquela época. Sem recursos financeiros, ela não podia subornar, você sabe o que eu estou dizendo, nos nossos dias. Ela não podia pagar taxas, contratar advogados ou mover uma influência econômica. Ela não podia, ela não tinha dinheiro. E no sistema da época, então isso era muito complicado. Também o status social dela, eram viúvas, eram consideradas as classes mais vulneráveis. Ela não tinha posição, ela não tinha nome forte e nem alguém que a representasse. Sem proteção masculina, viúva. Na cultura judaica, causas legais eram tratadas por homens, ou marido, ou pai, ou filho, ou um parente próximo. Ela não tem nada disso. Ela não tinha ninguém para defender, e ela colocava, então, ela era colocada no fim da fila da justiça. Ela também não tinha voz política, isso a gente entende muito bem nos nossos dias, ou jurídica. Ela não tinha acesso direto ao tribunal, ela não tinha direito formal de exigir uma audiência, eu exijo que me ouçam. Ela não conseguia aparecer e insistir, e isso era visto como um incômodo. Por isso que ela tinha que ir lá, sabe aquelas pessoas que tentam encontrar no corredor, mas essa mulher de novo sentada aqui, não me deixaram entrar, não agendaram para mim. Era assim com ela, sem respeito social. Viúvas eram constantemente ignoradas, subestimadas e tratadas como um peso social. É assim que essa mulher se vê. E o juiz não tinha nenhuma razão para ouvir essa mulher, desse ponto de vista, nem moral nem social. Sem poder de retaliação. Sabe o que acontece hoje? O truque que dão, né? Ameaça o juiz, ameaça expor, denunciar, prejudicar a reputação. E ele sabia que ela não tinha nada disso, ela não tinha nenhum poder, nenhuma influência religiosa também. Ela não tinha posição na sinagoga para dizer assim, olha, me respeitem por isto. Então, ninguém recomendaria essa mulher para o juiz. A viúva não tinha nada, mas quando a gente olha para o texto e o que Jesus está falando, ela tinha fé. Está vendo a diferença? E ele diz, isso foi suficiente. Eu penso que é isso que acontece com você e comigo. Nós vamos tentando olhar para as nossas forças, para as nossas capacidades, por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que está à disposição, que o mundo faz. E de repente você olha e fala assim, eu não posso, eu não consigo, não vai dar. E está aqui o exemplo.
Deus é Deus dessas pessoas, dos órfãos, das viúvas, daqueles que não podem. Por isso a fé, que é a confiança, que é a dependência que ela teria de Deus. Então, não é sobre vencer pela força, mas é depender do Deus que nos ouve, que é o nosso Pai, e nos responde. Amém? Fale comigo assim: não é sobre oração, é sobre fé. Eu mencionei fé. Quando o versículo diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E esta é a chave. Jesus não está perguntando se vai encontrar oração na terra. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Tem muitas orações. Jesus estava ensinando como orar. E eu imagino que ele está dizendo: vai ter um monte de gente orando. E quando a gente olha para aqueles homens que dizem assim: Jesus, nós, no seu nome, falando do quanto ele estava envolvido com o reino, no seu nome, não foi no meu, não foi naquele, foi no seu nome nós fizemos maravilhas. No seu nome nós fizemos milagres. E ele está dizendo: não conheço vocês, não sei quem vocês são. Porque oração sem fé é apenas um ritual. Quanta gente faz um ritual? Eu desejo muito que sua leitura da palavra não seja um ritual religioso apenas. A gente precisa ter rituais, mas desde que eles não sejam uma coisa mecânica que nós fazemos. Eu estou fazendo aquilo porque eu amo a Deus, porque eu quero Deus. Minha oração é uma expressão de quanto eu sou apaixonado por Ele. Ir para a palavra dEle, como eu gostei de ouvir isso do Guilherme. Alguém estava dizendo, querendo tirar dele: não vai não, deixa para outro dia. Eu falei: não, eu não fico cansado para a palavra não, eu quero estar lá. Sabe, é isso. E nós precisamos aproveitar, porque nós vamos virando essas pessoas depois de muito tempo de igreja, que o pastor vai pregar sobre esse texto, né? Eu já conheço. A gente vai ouvir isso de novo. Não, eu sei que você não conhece, não ouviu assim. Mas muitas vezes, vamos lá que vai ter um culto, a gente vai sentar, você veio para um ritual. Você pode até contar o que acontece. Mas isso não é um ritual inventado, criado por mim ou por nós. O que nós nos comprometemos a fazer num culto aqui, é uma liturgia que é de Deus, é o jeito que nós adoramos ao Senhor Jesus. Você tem momento de louvor, você tem momento de oração, de intercessão, né? Os desafios, momento da palavra, todos os momentos, cada momento do culto é um momento especial para a gente expressar a nossa gratidão, o nosso amor por Deus. É assim que funciona. Então, por isso aqui não é sobre oração, é sobre fé. Por quê? Eu disse que é o problema. Porque, veja só, quando você vê Jesus conversando com uma mulher samaritana, ela falou: onde é que nós vamos adorar? Aqui, lá, acolá? Como é que faz? Os que são da tribo de Judá diz que é em Jerusalém, e nós que somos as outras 10 tribos, né, e estamos aqui na Samaria, dizem que é em outro lugar. Onde a gente faz? E Jesus está falando assim: mude a palavra adorador para oração. Ele diz: a verdadeira oração, porque tem muitos adoradores, então muitos que oram, a verdadeira oração é que acontece em espírito e em verdade. Então o que Jesus está preocupado vai além de oração. O que ele interessa é se o ser é coração, minha confiança, minha dependência. Oração sem fé não tem efeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso Jesus termina o texto dizendo assim: será? Oração eu vou encontrar, religiosidade eu vou encontrar, muitos rituais que as pessoas vão fazer, inclusive igrejas e igrejas, não importa. Ele falou assim: a minha questão, eu vou encontrar o coração, eu vou encontrar as pessoas que realmente me amam. E quando estão falando, interessante, uma coisa que está sendo descrita do povo de Israel no Egito, é que ele falou assim: por 40 anos, ele diz, vocês me ofereceram sacrifícios, mas cada sacrifício que vocês fizeram, o Deus que estava no coração de vocês era outro Deus, não era eu. Sabe o que é Deus todas as vezes suportar uma oração assim? Você entende o que eu estou dizendo? Que Jesus nos liberte, irmãos. Amém? Aprender a orar. Ele diz: quando orarem, orem assim. Você está ouvindo sobre isso, que as nossas raízes se aprofundem em Deus.
Que as nossas raízes se aprofundem numa vida de oração. Que a gente creia, quando nós oramos aqui, por cada pedido, que a gente creia que a gente não está falando para o teto, mas a gente fala com Deus que nos ouve, que se importa conosco e diz, está falando assim: ore filho, ora. Filho, vem para a minha presença, não faz sozinho, eu estou aqui. Só que creio, porque sem fé é impossível. A oração, então, a verdadeira oração, ela é sustentada por fé. Eu não orei por orar. Eu falei com meu pai que me ama e ele responde, ele vai atender. Não fique preocupado sobre isso. A falta de fé, então, nossa, vai impedir a resposta. Não é a insistência nossa. Nem o quanto eu gritei, o quanto eu me cortei. O povo de Baal que está enfrentando o profeta Elias, aqueles 400, ele grita mais. Isso, clama mais. E ele vai dizendo para eles, e eles são tão perdidos que vão fazendo. Aí começaram a se cortar, faz mais. E no seu momento ele joga água sobre todo o altar, de lado, a madeira, tudo que existe. E ele faz simplesmente uma oração de fé, porque Deus já tinha dito. E o fogo veio e lambeu tudo aquilo, acabou com tudo que estava naquele lugar, até em volta. Fé. Quando eu estou dizendo isso é possível para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Essa palavra aqui, Jesus mandou no recado direto para o seu coração. Por exemplo, eu não quero oração. Eu quero oração com fé. Aprender a orar é aprender a confiar. Aprender a depender, a crer que Deus pode todas as coisas. E Ele se interessa por você. A última coisa, e eu fui pesquisar, andei um pouco sobre isso. Fiquei um pouco em dificuldade, falei, deixa eu entender melhor. Porque esse texto está dizendo assim, o final do versículo 7 e o início do 8. Pode pôr lá o próximo, isso, vamos falar juntos? Não é sobre velocidade, é sobre o momento exato. E aí que me pegou. O versículo diz assim, o final do 7. Continuará Deus fazendo esperar aos que clamam? Ele é totalmente diferente do outro, do juiz. E é o que ele diz, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Depressa está dizendo que é sem atraso, que é sem falha, que é sem perder o momento certo, que é no instante perfeito para cumprir o propósito de Deus, aí que a gente precisa entender. Deus está falando de precisão e não de pressa. Eu sei que nós somos angustiados. Eu sei que nós somos, a gente vive na ansiedade das coisas. Então nós determinamos aí, mas Deus está nos chamando a atenção. Deus não vai fazer joguinho com você, falando assim, deixa ele esperar mais um pouco. Você já viu isso? Quando a gente quer quebrar alguém, fala, deixa ele lá um pouquinho, deixa ele de molho, não é assim? Deus não faz isso, Ele não brinca com a gente. Mas Deus não age cedo demais e nem tarde demais. Você ouviu isso? Nas situações que você experimenta. E pode ser que a sua sensação seja assim, Deus está demorando. Eu mesmo acho. Eu tenho umas várias coisas que clamo, eu não vejo resposta a Deus, o Senhor está demorando. Não é assim? Por que o Senhor não responde logo? Eu imagino que o Senhor já respondesse, a coisa seria diferente. Olha o pastor convencendo Deus, né? Eu imagino que se isso acontecesse, ia ser melhor. Ou então, Deus, por que não agora? Isso não é o momento. Jesus está dizendo assim, com essa parábola. Quando Deus agir, será o momento exato. E aí depois para você vai parecer rápido. Na espera não, mas no momento. E ele está dando o exemplo aqui, o texto de semente. E ela é devagar. A gente põe uma semente embaixo da terra. E quando menos espera, parece que está demorando. De repente ela irrompe a terra e você vê, uau, o que houve? E diz aí, pareceu depressa. Então, eu queria que você entendesse assim. O processo é lento, mas a manifestação é rápida, porque Deus não erra no tempo com você e comigo. Ouviu isso? Você pode parecer que está tarde, que está demorado para você. Jamais Deus vai brincar com a sua vida. Em nenhum momento Deus vai fazer isso.
A questão toda é a gente confiar. Por isso precisa fé. De entender, descansar de tal maneira que aquilo que você pede, isso não aconteceu na sua vida, você entender, estou falando com um pai. Um pai que diz que antes de eu pedir, ele já sabia. Entende? Pai amoroso, porque está falando de pai, não está falando de Deus. Ele não fala assim, eu sou um Deus, eu sou seu pai. O tempo todo, uma coisa tem chamado a minha atenção, da minha esposa, que Deus está sempre trazendo para o lado pessoal e tornando humano as coisas para a gente entender. Ele vai falar da Babilônia, ele fala de um jeito como se fosse uma pessoa. E aí então, você se rebelou, e ele vai dizendo como pessoa para a gente entender. É assim sempre com Deus, para conversar com a gente. Tudo para ele é pessoal, porque ele está revelando. Olhe lá, comece a ler e ver quantos lugares Deus pega. Israel, eu te carreguei no colo, como o pai carrega uma criança. Você é a menina dos meus olhos. Por que isso? Porque o tempo todo ele está dizendo, você não está relacionando com Deus soberano, distante, você está relacionando com o Pai de amor, de ternura, que te entende, que se importa. Sabe isso que você viu aqui? Ju dizendo, chorando, quanta gente não chorou? Chorando porque, pela empatia por aquela dor. De onde ela tirou isso? Deus nos fez assim. Nós somos a imagem de Deus, a gente é assim, porque Ele nos fez assim. E quando Ele diz assim, você é desse jeito que eu sou assim, porque quando a dor vem para você, quando você sofre, eu entendo porque eu te fiz, e eu me importo com aquilo que você passa. Amém? Que bom saber, né? Deus, então, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Essa parábola atravessou tanto tempo para chegar para você e para mim hoje. E Jesus faz essa mesma pergunta para você. Vamos ficar em pé? Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Amém? E quando pergunta de encontrar fé na terra, não está pensando que vai ter umas plaquinhas em algum lugar, aqui tem fé, aqui tem fé. Não. Estou brincando, mas você sabe o que eu estou dizendo. Cada pessoa que está aqui é um homem ou mulher de fé. Essa é a ideia. Então aqui tem fé. Aqui tem fervor. Amém? Porque nós somos pessoas que confiam. E Ele não vai querer saber se você está ajoelhado naquele dia. Se você está fazendo um grande esforço naquele dia. Ele só quer saber se no seu coração é dele, pertence a Ele. Se aquilo que você está falando, que é a oração para Ele, combina com quem você é por dentro, com o seu interior. Por isso que Ele diz em espírito, em verdade. Aquilo que eu estou dizendo combina com aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo. Em espírito, porque não é algo que é da boca para fora, vem lá do meu coração, do meu íntimo. Eu realmente tenho vontade, eu realmente o desejo. Aí sim, Ele vai encontrar você e eu. Então, gente orando com fé. Por que você não começa a orar com fé agora? Qual é o aprendizado seu nesse período todo? O que é que Jesus revelou ao seu coração? Porque, irmãos, se nós terminarmos o mês inteirinho sobre enraizados na oração, e você não tem nem uma aguinha para jogar no pé dessa planta, que é a sua vida espiritual. Nós fizemos algo com a nossa liderança, nós plantamos feijão. E as pessoas tinham que levar o feijão para sua casa e cultivar esse feijão. E aí então você tem que pôr no lugar certo, onde tem, o ambiente é próprio, onde tem luz correta, não de mais nem de pouco, onde vai ter calor também necessário. Você vai aguar não de mais nem de menos, você entende? Você vai dosando porque você precisa, essa planta precisa crescer, e alguns chegaram a produzir feijão. E essa é a ideia. A gente está aprendendo a cultivar, ensinando a cultivar a vida espiritual. Cultivar a sua vida é olhar para você
e ver como está a sua vida de oração, como é a sua confiança. Então, o que Deus está querendo é gente que confia no caráter do Pai. Jesus está ensinando isso. Confia, Ele é Pai. Ele está falando de gente que não desanima, de gente que permanece mesmo quando, aí sim, que não desiste. Disse, a situação não é do jeito que eu quero, ainda não mudou. Ok, continuo confiando no Senhor. Gente que sabe que Deus não atrasa, mas Ele vai agir no momento exato que for necessário para a sua vida, para o melhor, exato para Deus. Se a gente tivesse tempo, você ia analisar que Jesus nasce num contexto e num momento onde o universo todo foi preparado para o nascimento dele, tudo. Por isso hoje a gente fala tanto em grego, hebraico, grego principalmente, é porque eles dominavam a língua, a sabedoria, e tudo que nós temos na Bíblia, que nós discutimos, veio do grego. E ele precisava disso, ele precisava nascer em um contexto. Então, antes da fundação do mundo, foi planejado aquele dia, aquela hora, aquele lugar, aquela situação. Deus não tem pressa com nada na sua vida, nem na minha. Quem tem pressa é a gente. E por isso a gente erra. E ele fala assim, por favor, anda no meu compasso, anda na minha presença, e só aprende a confiar em mim. Então, se o seu coração está agitado, saiba assim, Deus nunca vai atrasar com você. Amém? Fala assim, obrigado Deus, porque você não atrasa comigo. O Senhor não atrasa comigo. O Senhor age no momento certo. Pode dizer isso para Ele, o Senhor age no momento certo. Então, o Senhor age no momento certo aqui nessas vidas. Quem sabe hoje, fecha os seus olhos. Quem sabe hoje você chegou aqui cansado, você chegou aqui desanimado, sentindo que as suas orações não têm passado do teto. Quem sabe você está apreensivo também, vivendo um silêncio de Deus, e você tem orado, tempo de espera, a sensação parece que a resposta não vem, que a coisa não vai mudar. Jesus está te chamando a voltar a crer. Amém? Fala para o seu coração, volte a crer. Creia. Fala, Espírito Santo, me ajuda a confiar em Ti. Jesus, me ajuda a olhar, o Espírito Santo a olhar para Deus como meu Pai, que me ama, se importa comigo, diga isso para Ele. Então volta a confiar, volta a orar, não porque tudo faz sentido, mas porque você tem uma conexão profunda com o Pai que te ama, mesmo que as coisas não façam sentido. Aleluia. Se você deseja, com os olhos fechados, eu queria que você orasse assim. Senhor, fale comigo, Senhor, enraiza a minha vida na oração e vive pela fé. Restaura a minha confiança, renova a minha esperança, ensina-me a não desanimar. Oh, Jesus.